Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um webinário da Escola do Vidro. Meu nome é Marcos Gibim. Eu sou químico de formação e minha experiência profissional compreende em torno de 10 anos na indústria mineral e outros 35 na indústria vidreira, sempre trabalhando na área de caracterização química e física de matérias-primas e produto acabado. A apresentação de hoje, ela é uma introdução à teoria da cor. Bom, antes de abordar realmente a teoria da cor, queria discutir com vocês o, o impacto da aparência na qualidade do produto. Normalmente, a gente avalia o aspecto, a aparência de um produto, e com isso a gente determina uma dita qualidade ao produto. Eu estou usando duas imagens aqui, essa da direita aqui é do Instituto, um prédio do Instituto Agronômico de Campinas, que foi construído na década de 60, de 1960, e o que acontece com ele é que foi utilizado um vidro com uma determinada refletividade. Com o passar do tempo, algumas peças quebraram, eles substituíram por outro tipo de vidro, já que o vidro original não estava disponível. E aí a gente vê essas diferenças aqui, e que olhando assim a gente estranha, né? Para algumas pessoas até incomoda essas heterogeneidades. No, daqui da direita, a gente vê que determina que o trabalho foi muito mal feito. Por quê? Deve ter acontecido algum acidente, a cor da peça que foi substituída não tem exatamente a mesma cor do material original. Então, isso fica com um aspecto de falta de qualidade. Bom, a primeira pergunta que a gente vai responder é o que é cor? A definição vai depender, porque dependendo da formação da pessoa, ela vai te dar uma definição para cor. Por quê? Porque envolve aspectos psicológicos, culturais, científicos, né? Para você definir a cor. Mas, na verdade, a cor é uma interpretação que o cérebro dá da interação de uma fonte de luz em um objeto, tendo como detetor o olho humano. A necessidade de se ter um sistema para determinação de cor, ela veio com a Revolução Industrial, no século XIX. A produção em larga escala passou a exigir um padrão no produto inexistente anteriormente. Vários sistemas foram desenvolvidos, né, paralelamente, mas um dos mais utilizados foi o Atlas de Mansell, que consiste num eixo onde você vai do branco ao preto, de eixos verticais que a gente determina a cor, né? E num braço aqui você tem desde de uma intensidade mais cor, carregando até a extremidade da cor, ou seja, nós temos cores mais puras aqui do que aqui. Na verdade, a grosso modo, o que significa, por exemplo, se eu estiver na área aqui mais clara, aqui eu tenho a cor pura e aqui eu vou carregando no branco, né? Na cor definida aqui no eixo que vai do branco ao preto, né? O problema que nós tínhamos nesse sistema, primeiro, como esse atlas ele é feito com pigmentos, a maior parte deles orgânicos, você tem um envelhecimento do pigmento, ele vai mudando de cor ao longo do tempo. E o outro problema é que você precisa de um atlas físico para comparação da cor. A mudança da comparação de cor do Atlas de Mansell, ela veio quando, em 1920, foi criada a Comissão Internacional de Éclairage, Comissão Internacional de Iluminação em português, onde eles começaram a desenvolver sistemas colorimétricos para interpretação da cor, dispensando a utilização de atlas físicos, né? Então, com isso, nós tivemos um primeiro sistema, que é este daqui, que é de 1931, e um segundo sistema de 1976, que foi incorporado novas teorias na percepção da cor pelo olho humano, e
uma coisa também que eles tentaram foi uma maior uniformidade nos intervalos. Esses elipsoides aqui significam que o olho vai perceber ele vê esse intervalo aqui de cor sem perceber mudança na região do verde. Nós temos isso na do azul, é muito menor. Então, para minimizar essas diferenças, então desenvolveu-se um outro sistema, né? Agora vem a pergunta: o que, que efetivamente é cor, né? A cor, a gente precisa de uma tríade, né? O primeiro elemento é a luz, né? Eu preciso de luz para desenvolver a cor, né? A luz são ondas eletromagnéticas que vão de comprimentos de onda de 100 metros até milésimos de angstroms, né? E o olho humano, ele consegue ser sensibilizado por uma pequena faixa que nós chamamos do espectro de luz visível, que ele vai de 400 a 700. Em algumas medições se utiliza um intervalo alongado, que é de 380 a 780. No caso de vidros, além da parte visível, nós utilizamos uma pequena parte do infravermelho para cálculo de propriedades energéticas de vidro, principalmente vidro plano, para a indústria de construção civil e para a indústria automobilística. Também uma pequena parte do infravermelho para cálculo de transmissão energética, reflexão energética, e na embalagem a gente utiliza também o ultravioleta para verificar a radiação nociva ou poder filtrante. Alguns produtos, principalmente farmacêuticos, eles têm que barrar a transmissão de ultravioleta. Então, se utiliza o ultravioleta próximo para fazer essas medições, né? Bem, o que a CI fez em relação à luz? Ela padronizou o que a gente chama, ele passou a chamar de iluminantes. Então, nessa padronização, nós temos vários grupos de iluminantes. A gente tem os ditos solares, que são o iluminante B e C de 1931. O iluminante B, ele caiu em desuso, então o C se manteve até a década de 70, anos 80. E depois, em 1967, eles lançaram a série D, que esse número aqui, D50, significa a luz solar com uma temperatura de 5.000 graus Kelvin aproximadamente. Então, aí eles lançaram o D50, D55, D65, D75. Em 1931 também, eles tinham o iluminante A, que representa a emissão de uma luz incandescente, né? Depois disso, como foi mudando os sistemas de iluminação, a CI foi incorporando iluminantes. Em 2004, tem a série FL, que simula a emissão da luz fluorescente, são 12 iluminantes, né? Depois, em 2004, também nós tivemos a série HP, que são 5 iluminantes que eles simulam a emissão de lâmpadas de alta pressão, né, de sódio e iodeto metálico, né? Tem o iluminante E, que ele é teórico, ele tem a mesma emissão de energia em todo o espectro visível, e ele é utilizado para avaliação quando comparado com o iluminante, ver essas diferenças. É um iluminante teórico. Eu nunca vi nenhuma medição de cor utilizando esse iluminante. E mais recentemente, em 2018, eles incorporaram 9 iluminantes na série de LED. Então, cada tipo de iluminação tem um espectro de energia diferente, então, eles foram desenvolvendo os iluminantes padrões. No caso do vidro, né, a gente até uma determinada época você tinha a utilização do iluminante A, mas isso foi um tempo bastante grande. E hoje a gente tem o iluminante C e o iluminante D sendo os mais utilizados para a medição do vidro. O C, ele predominava até 1900
1964, quando você veio o D65, e depois disso ele começou em alguns segmentos, ele já não é mais utilizado, né? No caso de vidro plano, hoje se utiliza o D65. Em alguns casos, na embalagem, por conta de histórico, o iluminante C é ainda utilizado. O que é importante aqui é o seguinte: a diferença básica entre esses dois iluminantes é a região do ultravioleta, né? O iluminante D65 ele tem uma componente no ultravioleta e o C ele não tem essa componente. Isso aqui ele foi incorporado porque em algumas medições é, de azul, o iluminante D ele responde melhor. No caso da embalagem, que nós temos raramente, pelo menos aqui no Brasil, vidros azuis, e os que tem são muito intensos, então ainda é utilizado o iluminante C. Mas é importante dizer que existe um movimento de migrar para o D65. Né? Bom, por que é importante a gente definir o iluminante? Como os espectros de energia deles são diferentes, a interação com o objeto também é diferente. Aqui eu tenho uma situação à esquerda em que, num tipo de iluminante, eu tenho duas esferas e essas esferas, elas aparentemente têm a mesma cor. Se eu mudo o iluminante, a interação entre o objeto e a luz ele pode se alterar e aí eu tenho duas esferas totalmente distintas uma da outra. Esse efeito aqui chama metamerismo, mas aqui estou chamando a atenção para que quando a gente faz uma medição de cor, é imprescindível que você identifique em qual iluminante essa medição está sendo feita. Tá bem? Agora a gente passa para o objeto, a interação entre luz e matéria. Quando eu tenho uma radiação incidente num objeto, eu tenho uma parte dessa radiação que é refletida. Se o material for translúcido ou transparente, eu vou ter uma quantidade de energia que vai ser transmitida pelo vidro, uma quantidade de luz que vai ser transmitida pelo vidro e uma quantidade vai ser absorvida. Tá? Basicamente, são isso que eu tenho. Né? Quando eu tenho um objeto opaco, o que acontece? Eu posso ter diferentes situações para reflexão, né? Se for um objeto de alto brilho, um espelho, um metal polido, eu vou ter uma radiação normal, né? Bastante intensa, o que dá o brilho ao material, e uma radiação, uma reflexão difusa, é, uma radiação difusa pequena, e essa radiação difusa que confere a cor ao material. A hora que a luz entra em contato com a superfície de vidro, a gente tem um fenômeno de absorção dependendo da cor. E essa radiação que é refletida, ela que vai determinar a cor do objeto. Aqui eu tenho um material que é semibrilho, então eu tenho uma reflexão normal menor do que aqui, então eu tenho um objeto com menos brilho do que nessa situação e aumenta a quantidade de reflexão difusa. E aqui eu tenho um material totalmente fosco, né? Eu não tenho uma componente de reflexão normal, né? Eu vou ter a reflexão difusa e essa reflexão é que confere a cor ao material. Não esquecendo que a interação com a superfície eu vou ter, eventualmente, dependendo da cor, absorção de determinados comprimentos de onda. Tá? No caso do vidro, de objetos transparentes, o que eu tenho é o seguinte: eu tenho uma fonte de luz, a radiação especular ou radiação normal, né, que é dado o brilho do material, e a radiação difusa, que vai depender da qualidade da superfície que eu tenho. Num vidro, num vidro normal, com uma superfície polida, essa reflexão especular ou normal é da ordem de 4%. E a reflexão difusa é quase nula, né? Levando em conta que quando eu tenho um vidro que vou verificar a análise em transmissão, eu tenho uma outra superfície aqui que vai ter o mesmo fenômeno que nessa superfície de cima.
Dependendo da cor do vidro, eu vou ter uma parte da radiação que é absorvida, que vai conferir essa cor. E vou ter aqui uma transmissão regular ou difusa, dependendo também da qualidade do material. E se o material não for translúcido, então essa transmissão difusa ela aumenta. Bem? Bom, aqui eu tenho os espectros de alguns vidros para mostrar. Isso aqui, a gente tem equipamentos que a gente mede, e aí a gente acaba tendo o espectro, no caso de vidro, normalmente em transmissão. Em algumas situações, a gente usa o espectro de reflexão, por exemplo, em vidros em que tem camadas refletivas, ou tem camadas absorventes. Então, a gente acaba fazendo a medida, eventualmente, em reflexão, né? Porque aquilo que eu falei, que eu tenho uma reflexão normal de 4% no vidro refletivo, eu vou aumentar muito essa reflexão. Então, aí eu tenho, o que eu vejo é a cor dessa camada refletiva, né? Mas o normal em vidro sem camada refletiva é a gente medir em transmissão. Quando eu faço uma análise, isso é importante dizer se eu estou fazendo a medição em transmissão ou reflexão. Bom, falar um pouquinho agora sobre o observador. Eu disse no início que todo o trabalho da CI foi para simular a, a percepção de cor através do olho humano. Isso por quê? Porque o olho humano ele é capacitado a ver um determinado espectro. Se eu comparar o homem com outra espécie do reino animal, o que eu tenho? Isso aqui é a visão de um olho humano, isso aqui é a visão de um cachorro. Ele não consegue ver algumas cores. Aqui eu tenho a visão do olho humano, aqui eu tenho a visão de um inseto, de uma abelha. Toda a medição da cor, ela está alicerçada na percepção do olho humano. Aqui eu tenho um esquema do olho humano, né? Então a gente tem o que acontece quando eu tenho um feixe de luz incidindo no olho humano, então ele passa pela córnea, atravessa essa parte interna e ele vai estimular algumas células que a gente tem aqui na fóvea, né? Aqui é um detalhe da fóvea, onde nós temos os cones, né, que são as células especializadas em cor, e temos também os bastonetes, né, que eles vêm em intensidade, seria mais ou menos a iluminação, mais claro, mais escuro, né? O que é importante a gente verificar, porque isso aqui, ó, o olho ele é fantástico como detetor. Só que, como uma medição confiável, ele acaba tendo problemas, por quê? Porque se eu aumento a intensidade, a gente tem um diafragma, que é a íris, que ela vai diminuir a entrada de luz. Então, o olho é um detetor modular, então não consigo obter a mesma resposta variando a quantidade de luz. Então, por isso que a CI ela criou os observadores padrão. Aqui tem um exemplo para mostrar a modularidade do olho. Aqui, ó, essa figura central é exatamente a mesma cor. Aqui eu mudei só o fundo, aqui eu tenho um verde e aqui eu tenho um marrom. A percepção, o olho vê diferente, porque ele tem um sistema de compensação. Aqui eu vejo um verde musgo e aqui eu vejo quase um preto. Então, apesar de ser um equipamento fantástico de detecção, para você ter medidas padronizadas, a comparação visual pode falsear. Então, o ACI fez alguns trabalhos baseados na visão humana para definir os observadores, né? O primeiro deles, o primeiro desses trabalhos que foram feitos foi o seguinte: na década de 20, de 1920, 1930, Wright fez um teste, Guild fez outro, utilizando observadores normais.
Um observador normal é aquele que não tem nenhuma anomalia no olho. Então, você descarta os míopes, os que têm daltonismos, o, o hipermétrope. Então, você tira é uma pessoa que tem uma visão normal. Eles pegaram 3 comprimentos de ondas, que na época eles determinaram que são esses comprimentos de onda que os cones são especializados, e colocaram do lado de um anteparo. E aí eles colocaram uma luz teste que eles conseguiam medir o comprimento de onda dessa luz. Então, a gente olhando o fundo aqui do equipamento, a gente ia ter isso, né? Aqui eu tenho a cor que vai ser ajustada por esses mecanismos, né? Porque eu tenho o controle da potência dessas lâmpadas e aqui a cor projetada. Então, essas pessoas, esses indivíduos, eles ajustavam as três intensidades de lâmpada para reproduzir esta cor da luz, né? White usou em torno de 10 pessoas e Guild 7. E com isso eles chegaram ao observador padrão CI, o de 2 graus, de 1931, e 2 graus foi definido pelo ângulo sólido aqui de observação, só que foi determinado somente para estimular os cones. Então, aqui a gente tem a curva para cada uma dos comprimentos de onda da luz, né? Daquelas 3 luzes para formar a cor. Então, eu tenho isso da luz vermelha, na luz verde e para o azul, né? Então, com isso, eles definiram o observador padrão. Então, isso aqui é tabelado. Depois, com o passar do tempo, eles perceberam que a detecção do azul tinha alguns problemas, por quê? Porque os bastonetes, aquelas células especializadas em ver claro, mais escuro, elas também eram importantes para para determinada diferença de azul. Então, aí eles incorporaram o iluminante de 1964, onde o ângulo de observação aqui era de 10 graus. Esses 10 graus você estimulava os bastonetes na fóvea. E a gente vê bem aqui, né? Você tem uma diferença aqui em termos de intensidade que não é muito grande, no verde praticamente não existe, mas no azul você vê que a diferença é bastante significativa. Então, hoje, na CI, nós temos 2 observadores, o 2 graus e o 10 graus. É importante também você especificar numa medição colorimétrica qual observador que você está usando, né? Bom, eu tendo o iluminante, que é padronizado. Uma coisa que eu não falei, mas que a verdade ocorre, é assim, eu não preciso ter uma luz simulando o iluminante. Por quê? Porque eu vou fazer, no equipamento, eu vou fazer a aquisição do espectro, né? Esses dados aqui, eles são tabelados. Então, aqui, no caso, eu tenho, para um comprimento de 400 nanômetros, eu vou ter o valor de energia do iluminante ser tabelado. Aqui eu fiz a medição, aqui está em reflexão, mas da reflexão para o comprimento de onda. Aqui eu tenho as medições tabeladas do observador. O que eu faço? Eu faço o produto da luz, do objeto, pelo tristímulo X, depois o Y, depois o Z, e com isso eu vou ter os 3 valores, né? Faço a somatória disso e determino o valor do X maiúsculo, Y maiúsculo e Z maiúsculo, tá? Depois disso, ele é tratado para transformar essas informações em coordenadas de cor. Aqui, no 1931, aqueles valores que eu obtive atrás de x, y e z, o valor de x eu encontro aqui nessa fórmula, o valor de y eu encontro nessa, tá? Com esses valores eu vou no gráfico e aqui eu determino a cor. Como eu disse anteriormente, uma das falhas desse sistema é que ele não tem homogeneidade
nas variações de cores. Então, aqui o verde varia muito, eu não consigo perceber diferença. Nessa região aqui, qualquer variação, por menor que ela seja, já aparece uma variação na cor. Né? Aqui, para resolver isso, uma outra dificuldade que a gente tem nesse sistema é que para eu verificar a cor, eu tenho que plotar no gráfico, porque acho que eu conheci uma única pessoa que conseguia, com os valores de x e y, definir a cor que era. Todos os outros tinham que colocar as coordenadas no gráfico e ver onde que se situava essa cor. Uma ajuda para facilitar isso foi o que a gente chama de Helmholtz, né? O que ele faz? Esse ponto aqui, white point, é o iluminante onde eu tenho o espectro do iluminante. Eu não tenho nenhuma leitura. Aqui eu faço o ponto, ploto. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o comprimento de onda dominante. A reta que liga o centro do ponto do iluminante à medição da minha cor, ela vai cortar esse gráfico aqui, e aqui eu vou ter o comprimento de onda dominante. Então, aqui dá 500, em torno de 600. Então, 600 é a cor vermelho, é um vermelho amarelado, mas aqui já dá para você estimar qual o tipo de cor. E a outra coisa também que a gente tem é a pureza. Eu pego essa distância do ponto até o ponto e divido pelo tamanho desse segmento aqui de reta. E com isso eu vou ter a pureza determinada. No caso aqui é em torno de 50%. Né? Então, com esses valores de Helmholtz, eu consigo ter uma visualização melhor da cor. Aqui nós temos duas coordenadas, a x e a y pequeno, né? Mas esse sistema ele é tridimensional. O que falta falar sobre ele é o seguinte: se a gente notar aqui a curva, o tristímulo y, né, a sensibilidade do olho humano, está nesse gráfico aqui. Ela coincide com essa percepção. Então, aí nós temos o terceiro elemento, que é o y grande, que é o produto desta curva aqui pelo espectro, pelo iluminante. Na década de 1950, um fabricante de equipamentos, a Hunter Lab, ela desenvolveu um sistema de cor baseada na teoria de cores opostas. Né? Essa teoria dizia o seguinte: nós temos três tipos de célula, uma especializada na recepção do azul, outra no verde e outra no vermelho. Mas entre a recepção e a chegada da informação do cérebro, a gente tinha um sistema que envolvia o nervo óptico e, até chegar no cérebro, ele tinha um sistema de cores opostas. Então, eles, nesses dois sistemas aqui, você tem uma oponente para o azul, que é o amarelo, uma oponente para o verde, que é o vermelho, e uma oponente para o branco, que é o negro. Né? Então, essa codificação ela chegava de uma forma diferente do que tinha sido avaliado para o sistema anterior. Né? Tem vários exercícios que demonstram isso. Se você tiver uma fonte muito intensa de um tom de azul, por exemplo, a hora que você fecha o olho, você vê o amarelo. Facilmente, quando, por exemplo, você está dirigindo, você vê uma luz de farol, né? A hora que você pisca, onde está a luz do farol, você vê uma região negra, né? Porque diz que é a compensação, né? Isso aí é um comportamento dessa teoria de cores opostas. O que a CI fez? A CI pegou esse sistema que foi desenvolvido para Hunter, eles fizeram algumas modificações porque o sistema da Hunter também não tinha espaços homogêneos para percepção de cor. Então, o que eles fizeram? Eles modificaram algumas fórmulas, né? Mas o sistema, você tem num eixo o L, que vai do branco ao preto, você tem o eixo A,
que vai do vermelho ao verde, e você tem o sistema B, que vai do amarelo ao azul. As fórmulas estão aqui e eu queria chamar a atenção para esse YN, XN e ZN, que são o cálculo pro iluminante utilizado, tá? Então, ele tem uma relação aqui, são umas relações entre o triestímulo que você encontrou para a tua amostra e do iluminante, bem? Bom, como eu disse no início da apresentação, em alguns pontos eu falei que era importante, quando a gente vê uma análise colorimétrica, especificar qual sistema, e qual iluminante, qual observador foi feito. Aqui eu tenho resultado de uma análise hipotética, né, no padrão da empresa que eu trabalhei. Então, a gente define a espessura, né? Esse aqui é o mesmo material. Aqui eu tenho a espessura de medição e aqui uma espessura calculada. Aqui eu tenho o iluminante, que foi o iluminante C, observador 1964, e aqui eu tenho os três sistemas que a gente comentou da CIE. O CIE XYY grande de 1931, o Helmholtz e o LAB de 1976. Né? Eu vou explicar para vocês por que às vezes a gente expressa um valor na medida, na espessura de medida e também numa espessura de transformação. Eu mostrei uma figura anteriormente, né, que aqui eu tenho a energia que incide, né? Aqui eu tenho, quando ele entra no material transparente, parte dessa energia vai ser absorvida, e aqui eu tenho a energia transmitida. Se eu vario essa espessura, eu vou variar a quantidade de energia absorvida e vou ter uma relação diferente aqui de energia transmitida. Né? Se eu tenho uma quantidade menor de energia transmitida aqui, eu vou ter um valor de cor diferente. Eu, eu usei aqui esse exemplo, é uma mesa de vidro bronze, né? É um vidro único, mas a sensação que a gente tem aqui, onde eu tenho uma superposição de duas placas de vidro, eu tenho uma percepção de cor diferente. Então, é importante você ter a cor na espessura, porque, por exemplo, quando a polícia rodoviária vai verificar a transmissão do seu para-brisa, ele vai verificar na espessura do seu para-brisa. Para uma indústria farmacêutica, ela vai verificar se tem ou não passagem de radiação UV ou na alimentícia, né? Na espessura que tem a embalagem, né? Agora, para o controle de cor no forno, eu tenho que ter um padrão. Então, vamos supor, aqui naquele exemplo, eu usei padrão de 5 milímetros. Eu estou produzindo um vidro de 2 milímetros, eu vou medir a cor, vou transformar essa cor numa espessura de 5 milímetros. Estou fazendo um vídeo de 10 milímetros, vou fazer a medição da cor e transformar para a espessura de 5 milímetros, porque aí eu posso comparar e corrigir na produção. Tá? Então, essa diferença de medição na espessura e medição para uma espessura padrão tem a ver com isso. Uma eu estou verificando a eficiência do produto e a outra eu estou fazendo uma verificação da cor do vidro que está em produção no forno. Tá bem? Agora, o último tópico é falar um pouquinho sobre os sistemas de medição de cor. O primeiro sistema que eu tenho é a cabine de luz. Ela é uma cabine, normalmente você tem aqui as paredes revestidas de branco. Algumas mais sofisticadas você tem a simulação do iluminante, então você tem a luz simulando o iluminante C, o D65, e a peça é comparada com o padrão mínimo e um padrão máximo, e o resultado que ela dá é passa, não passa. Né? O cuidado que precisa ter com isso é o que você tem no entorno, porque, eventualmente, objetos coloridos no entorno, principalmente em vidro, que você tem uma parte que reflete, pode falsear. Eu me lembro que uma vez foi
desenvolvido um produto totalmente transparente, e as medições que se faziam na sala de teste do forno e as medições que tínhamos no laboratório, elas não batiam muito. Tinha alguma coisa que a gente achava no laboratório que aprovava, e na fábrica eles achavam que estava meio azulado. Depois que se percebeu que algumas pessoas que circulavam no laboratório, na sala de teste, usava um avental azulado. Então, isso acabava interferindo na percepção de quem estava analisando a cor. Bom, agora a gente entra em equipamentos mesmo que vai medir a cor e fornecer os resultados para a gente comparar naqueles sistemas, né? O mais simples que a gente tem é um colorímetro, né? A gente tem uma fonte de luz, aqui está incidindo em reflexão, isso aqui vai passar por três filtros, né? Um para cada, um azul, um verde e um vermelho, e aí o resultado ele me passa já o que eu tenho para o x, y grande z. Se esse equipamento for acoplado a um equipamento, a um computador, você já tem o resultado de imediato. Se não, você tem que colocar esses valores aqui numa planilha. Quando eu iniciei, no final dos anos 70, na indústria de vidro, os equipamentos que a gente tinha era assim: a gente pegava no equipamento esses três resultados, aí a gente tinha uma maquininha HP programado, que tinha uma fitinha magnética, a gente carregava o programa, entrava com isso aqui e aí calculava a cor. Tinha os valores de cor, aí a gente tinha uma outra fitinha magnética, passava de novo para fazer a correção de espessura. Hoje eu acho que esses equipamentos aqui só não se usa mais, né? O que nós tivemos depois deles são os espectrofotômetros, que são os colorímetros, né? Tem vários no mercado, onde a gente tem uma fonte de luz, a maior parte delas hoje é de xenônio, ela dá um flash, vai passar pela amostra, você tem uma rede de difração que vai estimular um conjunto de diodos. O mais comum é você ter diodos especializados numa faixa de 10 nanômetros. Então, você tem um diodo que vai de 300 a 310, outro de 310 a 320, e com isso você já consegue, né? Ele vai para um processador, você já consegue ver o seu espectro, né? E aí, esses equipamentos eles já têm um software e processa automaticamente, né? Depois disso, a gente tem os espectrômetros, né? Que esses são equipamentos mais sofisticados. A gente tem dois tipos de espectrômetros, né? Tem o de média resolução e de alta resolução. São equipamentos que já dispõem de um monocromador, de uma rede holográfica para você selecionar o comprimento de onda, e ele faz uma varredura. A velocidade, a precisão, consegue determinar. Então, você consegue fazer, sei lá, de 380 a 780, você pode fazer essa varredura em, em 5 minutos, em 2 minutos, é programável, né? São equipamentos mais sofisticados, e o que eu queria acrescentar é o seguinte: para análises arbitrais e acreditadas, são exigidos equipamentos de alta performance e com um acessório que é a esfera de integração. A esfera de integração é uma esfera revestida de um material branco, onde eu coloco o vidro numa posição. E se eu tiver aquela transmissão difusa mais acentuada, ele consegue captar essa transmissão difusa, né? Sem a esfera de integração, eu só capto a transmissão normal, que na maior parte das vezes para vidro resolve. Só que alguns tipos de vidro onde você tem algum, alguma falha na superfície, você acaba perdendo uma quantidade da transmissão difusa. Esses equipamentos são os mais sofisticados. Aqui é uma ferramenta para você avaliar se uma diferença de cor ela é perceptível ou não. Então, aqui, nesse gráfico, eu tenho uma medição de uma amostra que pode ser o padrão,
para aquele tipo de produto, e aí eu medi uma amostra e ela está nessa posição. Então, o que eu faço? Eu calculo a diferença entre o L, entre o B e entre o A e coloco nessa fórmula. Eu elevo essa diferença ao quadrado e depois somo e extraio a raiz quadrada. Se esse valor de ΔE for inferior a 1, essa diferença aqui ela é imperceptível para a visão humana. Então, é uma forma de você especificar um produto. Se ela estiver entre 1 e 2, ela é até visível, mas você precisa de uma observação muito detalhada para perceber, né? Acima de 2 e até 10, aí você já tem diferenças que você consegue perceber mais nitidamente. Então, isso aqui é uma forma, eventualmente, de você especificar o teu produto. Vamos supor, um vidro plano, que ele é utilizado na construção civil para formar aqueles prédios, quer dizer, aquelas construções que têm aquela pele de vidro, que são milhares de metros quadrados, eles vão usar este padrão aqui, porque se quebra uma peça, você vai querer colocar uma peça e não perceber que tenha diferenças na fachada, né? Para uma embalagem onde você já tem uma variação um pouco de espessura do material, a superfície da, do produto ela não é tão uniforme, você pode usar esse tipo de padrão, né? Então aí vai depender de cada segmento, mas isso aqui é uma forma bastante eficiente para ver se essa diferença que você tem na medição ela é importante ou não. Eu agradeço a atenção de vocês e até o dia 30.